Infância em Foco. Olá a todos mais uma vez. Estamos gravando mais uma das nossas entrevistas do programa Infância em Foco. E hoje nós vamos conversar com a Michele Lorena Batista de Melo, que é coordenadora do programa Família Acolhedora Compartilhando Cuidados em Teresina. Lorena, antes de mais nada, eu queria que você nos explicasse o que é o programa Família Acolhedora. Ok. Para iniciar, muito obrigada pelo convite, tá? E assim, o acolhimento familiar temporário é uma forma de você acolher as crianças, no caso de 3 a 18 anos incompletos, que é o público que a gente atende, em famílias que são cadastradas e capacitadas para recebê-las. Esse acolhimento, o próprio nome diz, é temporário, porque no meio tempo que essa criança está lá e evita dela estar numa instituição, num abrigo em si, a equipe do Família Acolhedora faz o trabalho com a sua família de origem, descobre quais foram os motivos do acolhimento, trabalha essa questão de forma a reforçar os laços familiares e aí, dependendo de todo o trabalho e toda da situação em si, ela pode retornar para a família de origem ou ela pode entrar no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção. O acolhimento é temporário, o acolhimento é rotativo, a gente sempre tem esse viés de explicar que essa família ela não vai ficar presa apenas a um acolhimento. Ela sempre vai estar dando oportunidade para que outras crianças possam participar do serviço. Então, na verdade, Lorena, para que os nossos ouvintes entendam melhor, a criança não vai ficar numa instituição como antigamente se pensava ou se era concebido, mas sim dentro de famílias cadastradas no programa. Isso, essa família vai receber essa criança na sua casa, ela vai ficar responsável pela saúde, pela educação, por medicação, por todo o convívio cotidiano que uma criança ou adolescente necessita. Certo. É interessante falar que dentro das famílias acolhedoras, que são devidamente cadastradas e capacitadas para receber as crianças que estão em situação de vulnerabilidade, e que estarão bem melhor amparadas dentro de um seio familiar, mesmo que não o delas, né, mas uma família substituta temporariamente, elas vão ter mais estímulos, né, nos seus desenvolvimentos. A gente sabe, Lorena, que aí no estado do Piauí, nós temos pelo menos 3 programas de famílias acolhedoras, né? O CRIA, que foi o primeiro, é uma organização não governamental. Nós temos a Família Acolhedora Partilhando Cuidados, que é a que você coordena no município de Teresina, dentro da estrutura do SUAS, mas como organização governamental. E nós temos notícia de uma outra que está iniciando na cidade de Ilha Grande, no Piauí, né? Pertinho ali de Parnaíba, Luiz Correia. A gente sabe que ela ainda está em fase de implementação. Nos fale um pouco sobre o que o Partilhando Cuidados, como foi que ele surgiu aqui em Teresina, né? Quando ele surgiu, qual foi a sua trajetória até os dias atuais? Nos fale um pouco sobre a implementação dele. Afinal de contas, a gente sabe que você está lá há pelo menos 5 anos, né, coordenando o serviço. E é um serviço recente, né? Bom, o Partilhando Cuidado, ele nasceu em 2016, em abril de 2016. Eu cheguei no serviço em 2017, então, assim, logo após ele tinha feito 1 ano, eu cheguei no Partilhando Cuidado. Estar à frente desse serviço é muito desafiador em todos os aspectos possíveis. Primeiro, porque ele é novo. Né? Você está convencendo as famílias, convencendo a sociedade a acreditar que ela pode abrir espaço na residência dela para receber essa criança. E o que mais existem são estudos comprovando como é muito melhor essa criança estar numa família, que ela vai ter uma atenção para ela, que ela vai ter um grupo pequeno de pessoas que vai estar tomando os cuidados que ela realmente necessita. Nós estamos falando de crianças e adolescentes que são retirados de suas famílias por questões de negligência. Então, assim, esse cuidado, esse carinho, esse processo de acolhimento é muito importante. O Partilhando Cuidado, quando eu cheguei, só tinham 5 famílias acolhedoras.
Eu e a minha equipe, nós iniciamos um processo de divulgação, de rodar a cidade, a gente caminhou todas as paróquias, a gente foi em instituições, a gente tentou se apropriar desse tema, primeiro, e também conversar com as pessoas de forma clara e simples e dizer, olha, você pode acolher uma criança, essa criança vai ficar de forma temporária com você, essa criança, ela vai ser reforçada esses vínculos com a família dela, a gente vai proteger tanto a sua casa como a sua família em si, porque, como eu sempre falo, quando ele recebe uma criança, o serviço vai junto, então a gente não deixa essa criança lá, tem visita, tem acompanhamento socioassistencial, é um trabalho feito de convencimento, mas que os resultados são incríveis. A gente já teve situações de crianças que chegavam que não falavam e já saíram dizendo que queriam fazer intercâmbios, que queriam estudar, que queriam ver. Por quê? Porque presenciavam outras realidades. Um ponto também que a gente vê muito é que a criança sai dessa residência sabendo o que pode e o que não pode, que ela não precisa passar por certos tipos de situações. Porque quando você vive uma realidade, você só reconhece o que você conhece. Então, você acha que todo mundo vive dessa forma. E não é verdade. O Partilhando Cuidado hoje, a gente está com 19 famílias. Nós passamos por um processo de evolução na pandemia. Eu já dei algumas entrevistas falando isso. O povo piauiense é solidário. Quando nós puxamos a luta, as nossas acolhedoras que nós tínhamos 4, a gente subiu de 4 para 23. Então, foi assim, todo mundo chamando um amigo, chamando um parente. Olha, vem conhecer, vamos ajudar, as crianças estão precisando. E a gente teve, no meio de uma pandemia, sem vacina, de uma doença que todo mundo tinha medo, a gente conseguiu colocar 10 crianças em acolhimento, tirar do abrigo. Então, foi um processo que nós mesmos nos assustamos, porque a gente também não podia estar se expondo. Criamos formas de capacitação online, a gente criou forma de visitação online. Então, assim, o Família Acolhedora, ele foi se adaptando a todas as situações. Agora a gente está começando, estamos com 19, estamos retomando o processo de buscar essas acolhedoras para perto, né? Uhum. A gente está compartilhando emoções, que é uma capacitação que foi criada para que elas possam dividir as suas experiências. Tivemos um primeiro evento, já estamos programando o segundo. E estamos abertos também a ouvi-las para que a gente possa saber o que é que podemos fazer para poder melhorar ainda mais essa comunicação, que é uma coisa que a gente foi para a web, né? Foi para a internet, a gente foi para a mídia, mas a gente perdeu um pouquinho desse contato humano que é tão necessário entre nós, como equipe, e essas acolhedoras também. Então, a gente está nesse processo de buscar, trazer para o espaço novo, que foi inaugurado há pouco tempo, fazer com que elas se apropriem desse lugar, porque esse lugar é delas também, trazer as crianças para cá, melhorar essa convivência do estágio de convivência em si, ouvi-las, porque todo mundo tem medo, né? É um trabalho que não é fácil de fazer. E, por fim, aumentar essa cartela de famílias para que a gente possa acolher o máximo de crianças possível. Ótimo. Sabemos, Lorena, na nossa legislação, principalmente no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que as famílias acolhedoras, elas devem vir como primeira opção na exceção que já é o acolhimento, né? No entanto, a nossa realidade no país hoje ainda é do acolhimento ocupar uma posição de praticamente 6% dos acolhimentos, né, as famílias acolhedoras. E tem se mantido nesse patamar. Nosso grande desafio é tirar essas crianças das instituições de acolhimento e colocar em famílias acolhedoras. E, para isso, a gente precisa da ajuda da sociedade civil, né? A gente precisa da ajuda de famílias que vejam que são capazes de entrar no serviço, de doar um pouco da sua vida, né, acolhendo essas crianças. E a gente conhece muitos relatos de famílias que têm dado, assim, um suporte maravilhoso a essas crianças. Já estão aí no 3º, 4º acolhimento, né? E é importante também a gente desmistificar a questão do vínculo, que você pega a criança, fica com ela e depois tem que devolver, e que aquela criança não lhe pertence. E a gente assiste algumas palestras a respeito disso, e vínculo a gente precisa ter, mas a gente precisa ver aquelas famílias, ou aquelas crianças, como crianças que, embora não sejam da sua família, são pessoas que, durante aquele momento, aquele
período de tempo em que estão com vocês também fazem parte da família, né? Mas que é um serviço que a gente trabalha para que a criança amadureça, ela se desenvolva melhor, ela tenha mais estímulos com o contato de uma outra família, né? Então, diante de tudo isso, o que a gente pode falar para as pessoas que estão escutando essa nossa conversa e possam se interessar em ser famílias acolhedoras, né? Onde elas podem buscar informações, orientações para que elas possam ingressar, seja nesse programa, seja no do CRIA, seja lá no município de Ilha Grande. Bom, pegando um pouquinho esse gancho do vínculo, o vínculo, na verdade, é o grande problema, entre aspas, em relação à visão que as pessoas têm sobre o acolhimento familiar. De certa forma, se você parar para pensar um pouquinho na cultura nordestina, todo mundo já fez um acolhimento familiar em algum período da vida. Recebeu um sobrinho que mora no interior, um afilhado, a maioria das vezes é um afilhado, que leva para sua casa para estudar e passa no vestibular, depois volta para sua residência. O vínculo, ele é importante porque esse trabalho todo, ele tem que ser feito exatamente com esse amor mesmo. O nome é acolhimento. Mas a gente tem que pensar uma coisa que é a realidade. Ninguém tem posse de ninguém. Vínculo é diferente de posse. Você não pode simplesmente se recusar a querer auxiliar alguém. Às vezes até os seus próprios filhos. Você cria os seus filhos para eles seguirem o seu próprio caminho. Então, a gente sempre fala para as acolhedoras, olha, quando encerrar o acolhimento, não é um corte para sempre, você nunca mais vai saber dessa criança. Nós vamos intermediar os encontros se for necessário. Se a gente vê a questão familiar também, porque a gente tem que pensar que a nossa base é o bem-estar dessa criança, desse adolescente. Tudo que é feito por nós é para o bem-estar deles. Esse trabalho feito pelo acolhimento familiar, essa nossa relação com a equipe do judiciário, com a equipe do SNA, tudo é feito para esse bem-estar. E, às vezes, não dá para a gente estar mantendo essa relação em si. Mas, muitas vezes, tem relações sadias também. Eu sempre uso a Lidiane, que é um exemplo que ela já está no 4º acolhimento dela. É uma pessoa muito ciente da importância disso. Ela é a única acolhedora que não tem perfil. Então, assim, vem a criança, ela pode acolher, ela vai fazer esse acolhimento. E ela fala muito isso para as outras acolhedoras. Se deem a oportunidade de viver essa transformação. Porque isso não é só para essa criança. Na medida que você recebe uma pessoa que você vê que tem necessidades especiais, e eu não digo especiais em relação a questões físicas, mas realmente de carinho, de acolhimento. É uma criança que já vem com medo, criança ou adolescente. Vamos sempre reforçar essa questão dos acolhimentos tardios, que é importante também. Tem muito adolescente em abrigo, tá? E o fato de ter o vínculo, que nós sempre reforçamos, é necessário ter vínculo. Não tem como você fazer um acolhimento desse sem você se esforçar, sem você sentir e querer que essa criança melhore, mude. Porque o amor que você entrega e recebe é o que vai ficar. São ensinamentos que eles vão levar para a vida. A gente, como serviço, também sente saudade, a gente também se despede. Nós também temos o nosso vínculo quebrado quando encerra. Nós só acompanhamos por 6 meses e aí, na medida, a gente vai ter que deixar a vida seguir. Mas lembrando sempre, é um trabalho valoroso, importante, mas que o foco e o objetivo é o bem-estar dessas crianças e desses adolescentes. Agora, respondendo a questão de como saber mais. Bom, a gente do Partilhando Cuidado oferece o Instagram. Hoje em dia é a forma mais efetiva de você conhecer um pouquinho, porque lá nós colocamos fotos das nossas ações. Quando existe as adoções que as famílias liberam, a gente bota o rostinho das crianças também, então você vê o nascimento dessas novas famílias. E a gente sempre coloca relatos das nossas acolhedoras. E esse Instagram, ele é administrado pela equipe, pela gerência, então qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar no direct que você vai ser atendido, você vai ser repassado para a equipe e vai ser respondido todas as suas questões. O que também pode acontecer é visitar o nosso espaço. A gente está lá, você pode visitar para entender como funciona, se tiver qualquer dúvida, conhecer o local e conversar com a gente também. Lorena, para que as pessoas fiquem mais situadas, qual é o Instagram e o endereço do local? Bom, o nosso Instagram é @famíliaacolhedora1, o número 1.
E a nossa sede, ela fica lá na sede da Sencasp, que está na rua Álvaro Mendes, 861, Centro-Sul. Como ponto de referência, é um prédio que fica atrás da Prefeitura de Teresina. Certo. E qual o andar? É no primeiro andar. Assim que você entrar, você já pergunta onde fica o Família Acolhedora, eles já repassam para a nossa sala. Ótimo. É muito importante que a gente fale também sobre as diferenças entre algumas outros mecanismos que nós temos para crianças que estão acolhidas, né? Nós falamos aqui no programa, fizemos uma entrevista com a doutora Ana Isabel, algum tempo atrás, sobre o apadrinhamento. Sim. Né? E é importante a gente mostrar que existem diversas formas da sociedade civil ajudar aquelas crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, que estão em instituições de acolhimento. O apadrinhamento é uma forma, aquela forma que você vai lá, visita, pega a criança para sair, às vezes para passar o final de semana, as férias na sua casa. Mas a família acolhedora já é uma modalidade diferente, né? É uma modalidade de acolhimento também, né? Não é como o apadrinhamento afetivo. É uma modalidade na qual, ao invés da criança ficar na instituição de acolhimento, ela fica vinculada ao programa, mas em uma família, dentro da casa dessa família, residindo com eles por um período, né? Tudo supervisionado pelo programa Família Acolhedora. Isso, exatamente. Tanto é que é indicado até para as nossas próprias acolhedoras que elas saiam do programa de apadrinhamento. Porque quando você retira uma criança de um abrigo e coloca na sua residência por esse período programado, como você explicou, se ela for para o abrigo, pegar outra criança para passar o fim de semana, essa criança vai perguntar, por que eu não posso ficar também? É verdade. Então, assim, acaba gerando uma expectativa e uma frustração que é exatamente o que nós não queremos. Tá? Então, assim, o apadrinhamento é um trabalho que é feito pelos abrigos institucionais. Eu vou citar o Reencontro porque é o nosso parceiro no município, e ele faz esse tipo de trabalho. A gente já teve algumas madrinhas de lá, inclusive, que entraram para acolhimento familiar e disseram, não, a gente quer fazer. Então, a gente trabalha até essa questão da própria ansiedade e frustração dessas crianças por conta disso. É um trabalho louvável, que também deve ser conhecido, e ele é bem difundido, porque eu acredito que não é só o Reencontro que faça esse tipo de trabalho. A gente conhece também o Lar da Criança, que também tem esse processo, né, de apadrinhamento. Mas para o acolhimento familiar é diferente, porque você vai receber essa criança, você vai passar pelo estágio de convivência. Quando ela entrar no serviço de forma oficial, ele vai morar na casa da acolhedora, até que seja resolvida a questão que os levaram ao acolhimento. Nesse processo, essa pessoa vai ter auxílio socioassistencial da nossa equipe, vai ter o acompanhamento do serviço, vai ter o auxílio na questão das visitas, das matrículas escolares e do processo de saúde, caso seja necessário. E esse processo tanto é com a questão de trabalho nosso, também como é um auxílio financeiro. Porque o Família Acolhedora, ele tem 2 bolsas. Uma do valor de R$500 para crianças que não têm necessidades especiais e outra no valor de R$750 para as crianças que possuem. Nesse caso, a gente sempre dá o andamento em qualquer tipo de processo, todo o auxílio ou dificuldade que eles tenham. Nós estamos atentos para resolver. Mas, como você disse, a criança vai ficar na residência da família acolhedora até que seja decidido se ela volta para sua família de origem ou se ela vai para adoção. A família acolhedora não adota, é uma das primeiras questões que a gente coloca, porque às vezes as pessoas chegam assim, é porque eu tenho muita vontade de adotar e eu queria essa experiência. Não são objetos, não é uma experiência, não é um estágio para você decidir o que você vai fazer em relação ao seu desejo de adotar. Você quer adotar, você tem que procurar os meios para isso. Se você quiser acolher, nós estamos felizes de portas abertas para recebê-los. É importante frisar que quando o intuito da pessoa for a adoção, que ela se dirija diretamente à vara da infância ou à Defensoria Pública do nosso estado. É o nosso indicativo sempre. É a primeira pergunta que a equipe faz. Qual é o motivo que trouxe você até aqui? Você tem vontade de adotar? Pois então a gente indica você procurar a Defensoria Pública ou a primeira vara, que lá eles vão lhe dar todo o suporte para que você possa fazer a inscrição no SNA. A gente sempre fala muito isso, e desses dias nós tivemos até essas situações porque já teve muita adoção conosco.
Mas, reforçando, gente, a adoção é com as famílias cadastradas no SNA. Quem manda é a primeira vara, com a defensoria manda pra gente acompanhar o estágio de convivência, até ser feita essa entrega oficial. Mas tudo de forma a ser feita respeitando o diálogo burocrático e respeitando as famílias que estão inscritas na fila. E principalmente a lei. Exatamente. Né? A gente tem muito cuidado com isso, porque nós, inclusive, já dispensamos muitas famílias. Por conta disso, porque às vezes convencia a gente que ia ficar, mas no meio do acolhimento a gente percebia que estava se criando uma ansiedade muito grande e um processo de dificuldade para entregar. Aí a gente conversa com a família de forma muito clara e retira, porque a função é o acolhimento temporário. Não é a adoção. Exatamente. Então, crianças que estão em situação de vulnerabilidade, seja por negligência, seja por algum tipo de violência física, sim, psicológica, que precisaram temporariamente sair de suas famílias, né? Elas podem ir para instituições de acolhimento ou para famílias acolhedoras. A nossa lei prioriza as famílias acolhedoras e nós precisamos da ajuda da sociedade civil para isso. Exatamente. Né? Daí a importância da gente mostrar hoje, né, a diferença, o que é o programa Família Acolhedora, gente, a diferença dele para o apadrinhamento afetivo e também a diferença dele para a adoção. A adoção, aquela família que está certa de que vai adotar, ela precisa se dirigir à vara da infância para se inscrever junto ao Sistema Nacional de Adoção. Aquela família que quer colaborar com o desenvolvimento de crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional, podem se dirigir ao próprio instituição de acolhimento para apadrinhar ou participar de um programa Família Acolhedora, como o Partilhando Cuidados, que a Lorena coordena e já deixou o endereço aqui. Agradeço muito o convite. Eu tenho muito orgulho de falar sobre esse serviço. Ele está na minha vida há 5 anos. Eu falo muito para as acolhedoras que elas acolhem as crianças, mas a gente acolhe essas mulheres, que a maioria são mulheres. O lema do Família Acolhedora, que é sempre falado no nosso Instagram, é que o acolhimento é temporário, mas o amor é para a vida toda. Então é um trabalho que é feito, ele inicia e ele encerra com amor. E para finalizar a minha participação, eu queria fazer um convite. Venham conhecer o Família Acolhedora. Quem sabe você se encaixa ou conhece alguém que se encaixa no serviço. Uma coisa eu posso garantir, vai transformar a vida de vocês como transformou a minha, como transformou a da minha equipe e como transforma a das 19 acolhedoras que nós temos. E é muito importante a gente ver que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, se você tem com o coração aberto para abrir a sua casa e para nos permitir chegar até você, eu faço esse convite. Dê uma olhadinha no nosso Instagram, @famíliaacolhedora1. Conversa com a gente ou visita no nossa sede, que fica na Álvaro Mendes 861, por prédio atrás da Prefeitura. Vocês serão todos bem-vindos. Vai ser uma alegria recebê-los. Obrigada, Lorena. Obrigada.